Vamos lá então para a penúltima parte do Revelando o Anticristo. Vamos lá, esse vai ser forte. Após a morte de Jesus, o cristianismo primitivo era diverso. Havia muitas visões sobre quem ele era e o que seu ensinamento significava. Mas a partir do século IV, com o imperador Constantino e o Concílio de Nicéia, 325 d.C., o Império Romano institucionalizou uma versão única de fé para unificar o império. Nesse processo, crenças pagãs foram incorporadas, como o culto ao Sol Invicto, o nascimento em 25 de dezembro, a imagem de santos e virgens semelhantes a antigas divindades. Dogmas foram criados para definir uma ortodoxia, a divindade absoluta de Jesus, a Trindade, o inferno eterno, entre outros. Outras visões foram suprimidas. Gnósticos, essênios e cristãos místicos que viam Cristo como uma consciência interior foram chamados de herege. Assim, a imagem de Cristo foi moldada mais como uma figura de adoração e controle do que como um mestre da libertação interior que ensinava o reino de Deus dentro de cada um. Essa distorção é o que muitos interpretam como o anticristo. Não um homem, mas um sistema religioso e político que usou o nome de Cristo para afastar as pessoas da verdadeira essência de Cristo vivo em si mesmas, tá? Então, até aqui o que nós podemos dizer? Crenças pagãs foram incorporadas. Por exemplo, pesquisem mitologia egípcia, enfim, tem, acho que a grega também. É um copia e cola. É um copia e cola. Davi, essa história aí, Davi concebeu e tal, é a mesma história. O homem que morreu ressuscitou, é a mesma história, tá? É um copia e cola. Foi muito distorcido. Tudo para afastar a energia crística do ser humano, tá? No último vídeo vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Tá, continuando. Nome da besta. Antes de Nicéia, Cristo como consciência, né? Então, assim como Cristo, a energia crística, Nikai, é uma energia, não é um ser, uma pessoa, um ego. O anticristo também é uma energia, tá? Que é contrária ao amor, à consciência, à sabedoria. Nos primeiros séculos, muitos grupos cristãos, especialmente gnósticos, essênios, nazarenos e mestres místicos, viam Cristo não como um nome próprio, mas como um estado de consciência divina. Jesus era um exemplo vivo dessa consciência desperta, o humano que se lembrou de sua unidade com Deus. Em outras palavras, Cristo estava em Jesus, mas também em todo ser humano que despertasse. Textos como o Evangelho de Tomé dizem: o reino de Deus está dentro de vós. Quem beber da minha boca se tornará como eu e eu me tornarei ele. Essa visão reconhecia o divino no humano, a centelha do Pai presente em todos. O que mudou em Nicéia? Quando o concílio declarou que Jesus era o único Filho de Deus, consubstancial ao Pai, o foco passou a ser adorar a pessoa histórica de Jesus como único que possuía essa natureza divina. O acesso direto à divindade interior, a Deus, foi enfraquecido, substituído por uma hierarquia: Deus, Cristo, Igreja, fiéis. Isso transferia a autoridade espiritual para fora do indivíduo, concentrando-a na instituição e no clero. Assim, a mensagem viva de vós sois deuses foi reinterpretada como metáfora, não como verdade literal e prática. O humano foi reduzido à criatura pecadora que precisa acreditar em Jesus e não tornar-se como ele. Tá? A imagem da besta. A imagem loira e de olhos claros de Jesus surgiu na Europa e foi usada como símbolo de poder político e religioso.
Com o tempo, ela deixou de representar o Cristo interior e passou a servir como instrumento de controle, exclusão e idolatria. Quando essa imagem é imposta como a única verdadeira, negando outras expressões do divino, como outras divindades, outras religiões, ela cumpre o papel da imagem da besta, algo criado para ser adorado no lugar do verdadeiro espírito crístico. Em essência, a besta representa o sistema de dominação que usa a fé para controlar, e sua imagem é a distorção da verdade espiritual. Um Cristo moldado para sustentar o poder e não para libertar a humanidade. Número do homem e da besta 666. Na Cabala e também em outras tradições esotéricas, o número 666 representa o ser humano totalmente identificado com a matéria, ou seja, o homem sem lembrança do divino dentro de si. Vamos detalhar de forma clara e simbólica. Na Cabala e no misticismo hebraico, o número 6 está ligado a Sefirat Tiferet, que simboliza o coração, o sol, a beleza e a consciência crística. Tiferet é o ponto de equilíbrio entre o céu e a terra. É o filho que une o espiritual Keter e o material Malkut. Quando o 6 está equilibrado, o ser humano manifesta o Cristo interior, age com compaixão, sabedoria e presença divina. Só que quando o 6 se multiplica ou se repete 3 vezes, 666, ele indica o excesso de materialidade, ou seja, a consciência que perdeu a conexão com o espírito e adora a própria forma. Corpo, poder, status e dogmas criados por humanos, certo? Então, essa é a penúltima parte. Até a próxima.